Hoje vamos fazer o giro do mercado um pouco diferente, tá? Dia 11 do 11, né? 8 horas da manhã, vou fazer um panorama para preparação do mercado, tá? Nem tanto preparação do mercado de ações, mas mais preparação do mercado de dólar e de índice, tá? Então vamos aqui ver como é que tá a macroeconomia, né? Então, peso mexicano, né, subindo, ou seja, perdendo valor em relação ao dólar, 1%, né? Isso pode precificar a nossa bolsa na abertura? Pode precificar, mas a gente está muito atrelado aí a notícias do corte de gastos, né? Daqui a pouco a gente fala das notícias também. Então, aqui são os países emergentes, né? Bolsa mexicana, que não tem tanta paridade, eu coloco aqui mais por curiosidade mesmo. Tá? Vou até colocar aqui para cima. Mas praticamente todas as moedas emergentes perdendo valor em relação ao dólar, né? Rublo, ZAR, dólar é o TRY, né? Que é o dólar da Turquia. Coreia do Sul, peso argentino, e agora que moedas fortes, né? Índice dólar, mesma coisa, todos perdendo valor em relação ao dólar. Euro, ien, libra, dólar canadense, coroa sueca, franco suíço. Os futuros das bolsas americanas, né? As bolsas americanas ainda não abriram, mas os futuros eles funcionam 24 horas. Então aqui já dá um indicativo de como que as bolsas americanas podem abrir. Então o S&P subindo 0,25, Dow Jones subindo 0,35, Nasdaq subindo 0,20. Então indica uma abertura americana das bolsas americanas para cima, tá? As bolsas europeias, praticamente todas subindo, subindo forte, mais de 1%, né? A Alemanha subindo 1,4, Espanha subindo 0,7, Londres subindo 0,9, Itália subindo 1,20, França 1,13, índice euro 1,20, Suíça 1%, Estocolmo 0,70, Rússia 1,74, Turquia 0,38, 0,40. Aí vamos para as bolsas asiáticas, né? Austrália subindo 0,5%, Japão subiu também 0,20, e aí os índices mais importantes da China todos subindo e subindo forte, tá? Coreia do Sul caindo, né? Acho que é a única que tá caindo aqui no meio das asiáticas. Petróleo caindo, né? Expectativa de menos demanda ali na China e as commodities, algumas subindo, outras caindo aqui, né? As mais importantes, tá? Que mais que eu olho aqui? Eu olho aqui já a abertura das ações brasileiras lá nos Estados Unidos, né? Então, petróleo caindo, Petrobras caindo. Vamos olhar aqui rápido, minério de ferro. Aqui, esse é o site para você olhar minério de ferro, tá? O site chinês, de Dailan. Aqui ele fica verde, né? Mas na verdade é o contrário, né? Chinês é o contrário. Tá caindo 2,87. Por consequência, Vale caindo forte também já no pré-market aí lá nos Estados Unidos, 1,89. Tá? Bradesco ainda não abriu, tá? As ADRs. Vamos ver aqui um pouco do sentimento dos investidores para essa semana, né? Então aqui um sentimento razoável, né? Eles marcam aqui em pontos 60, semana passada estava 41, há um mês atrás 74, né? Então eles estão bastante otimistas com relação ao momento das ações, com relação à esticada dos preços, estão pessimistas, em relação às opções, né? Tá neutro, a volatilidade está neutro também, né? Vamos ver um pouco do calendário econômico, tá? Então vamos olhar aqui, ó, para a semana. Então hoje, segunda-feira, a gente tem o Boletim Focus. Deixa eu ver se saiu. Ainda não saiu o Boletim Focus, importante, tá? Para a gente ver se precifica alguma coisa na abertura de mercado, tá? Segunda-feira só isso, só Boletim Focus de calendário. Na terça tem a ata do Copom, antes do mercado, às 8 horas, também é importante a gente dar uma olhada. Mais nada. Ah, tem discurso dos membros do FONC, né? Os Fed Boys. Cara, se você for olhar, todo dia tem discurso dos membros do FONC, né? Se você for se basear nisso para fazer algum tipo de operação, você não opera, porque tem mais de 10, né? Acho que mais de 15 membros, né? Se cada dia um tentar falar, é metade do mês que você perdeu. Então esquece isso daí, tá? O membro do FONC mais importante é o Powell, ponto final. Na quarta-feira tem 10h30 IPC, né? IPC Estados Unidos, vários indicadores de inflação. Na quinta-feira tem PIB da zona do euro, importante, tá? Antes da abertura do mercado, às 7 horas da manhã.
Às 9 horas, bem na abertura, tem IBCBR aqui no Brasil, importante, pode precificar a nossa abertura. 10h30, pedidos iniciais por seguro-desemprego e também às 10h30, IPP, tá? E tem estoque de petróleo a 1 hora da tarde também. E olha só, aí na quinta, no final da tarde, tem o discurso do Powell. Aí sim é importante, tá? E sexta-feira é feriado aqui no Brasil, né? Dia 15. É... Feriado, provavelmente não tem bolsa, né? Verdade, que sexta-feira não tem bolsa aqui no Brasil, tá? Então esse é o calendário econômico. Vamos dar uma olhada aqui nas notícias bem rápido, tá? Então, vamos ver aqui, ó. IPCS, né, da primeira leitura de novembro aqui no Brasil, mais uma vez, né, é um outro tipo de inflação, também subindo, acumulado de 4,45 no mês. Os indicadores, a gente já deu uma olhada, né? Minério de ferro caindo, petróleo caindo, já está trazendo as ADRs da Petrobras e da Vale no pré-market lá nos Estados Unidos para baixo. Índice dólar, todas as moedas perdendo valor em relação ao dólar. E aqui também dos emergentes, a maioria perdendo valor em relação ao dólar. As bolsas europeias subindo. Olha lá, mercados futuros de Nova York sobem com inflação e alguns discursos do Fed em foco, né? Então, os futuros de Nova York apontam para abertura em alta, Dow Jones subindo, S&P subindo e Nasdaq subindo. Ó, interessante. A agenda de Lula não tem nenhuma reunião sobre corte de gastos. Então, mais uma vez, o mercado pode ficar meio tenso, meio travado aí na expectativa de que Haddad ou Lula venham a falar, mas a agenda de Lula já mostra que não tem nada em relação a corte de gastos, tá? China, os novos empréstimos caem forte no mês de outubro, apesar dos esforços de Pequim, né? Então, os bancos liberaram 1/3 do valor liberado em setembro, ou seja, pouca procura por crédito. As empresas, né, estão ainda pessimistas com relação ao crescimento da China. Então, mercados, petróleo cede, né? O petróleo está caindo, é, diminui o estímulo da China, né, em relação à economia. Por consequência, a demanda por petróleo fica mais aquém. Os futuros de americanos subindo. Investidores estrangeiros ingressam com 119 milhões na B3 no dia 7. Tá? No acumulado do ano, o fluxo segue negativo em 30 bilhões, ou seja, os investidores estrangeiros já tiraram 30 bilhões esse ano aqui do Brasil. Bolsas europeias subindo, minério de ferro caindo, já falamos. Então o governo segue discutindo o pacote de corte de gastos essa semana, né? O Haddad ele passou o final de semana em São Paulo em evento e ele retorna a Brasília agora para a terceira semana de discussão. Inicialmente, Haddad havia sinalizado que as medidas seriam divulgadas na última semana, deve ser na última semana de novembro, mas depois de 3 reuniões com o presidente Lula, o pacote ainda não foi anunciado. Lula ainda quer apresentar as medidas ao Arthur Lira e ao Rodrigo Pacheco, porque existem medidas legislativas, né, que precisam do apoio do Congresso. Inflação em São Paulo sobe 1%, 1,02% na primeira leitura de novembro, após registrar alta de 0,8% no mês de outubro, né? Então, tudo subindo, todas as inflações subindo, pressionam os juros aqui no Brasil. Bolsas asiáticas, a maioria subindo, fecharam em alta. E calendário econômico, apenas aí o Boletim Focus. Tem aqui às 10h30, Campos Neto e o Galípolo, né, participam de reunião trimestral do BIS em Basileia. Olha, vai ter reunião em Basileia, hein? Quem que tá lá? Galípolo e o Campos Neto, tá? Mas isso não impacta a gente não, tá? Então é isso. Vamos dar uma olhadinha bem rápida aqui no dólar. Tá bem rápida mesmo aqui. Então, gráfico do dólar, né? O dólar chegou a fazer máxima lá de novo, lá no 5.800 e mínima no 5.730, tá? O ajuste no 577, tá? Basicamente é isso que eu olho. Fechou aqui numa região neutra entre sobrecomprado e sobrevendido, tá bom? Então, o giro de mercado hoje é um pré-mercado mais para índice para dólar, notícias, calendário econômico, pré-market nas bolsas americanas, tá? Então, ficamos por aqui.